Bom, apesar de muitas pessoas não saberem, a Marvel é recheada de vampiros e tem muitos vilões que são vampiros, como o próprio Drácula, que é o rei dos vampiros, e o Morbius. Mas dentre todos esses personagens existe um que é o maior caçador de vampiros da Marvel. É um herói extremamente famoso e nesse vídeo você vai saber tudo sobre a história dele. Vamos lá! Fala aí pessoal do canal História Deles, eu sou o Doca e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Sim, estou de volta agora, vou voltar com mais vídeos de conteúdos para vocês. Claro que a frequência vai diminuir um pouco por conta do que eu já falei em vídeos anteriores, que é a minha escola, meus compromissos, enfim. Mas agora a gente voltou com os vídeos e não vamos parar mais. E hoje eu vou falar para vocês sobre Blade, o Caçador de Vampiros, que foi criado e estreou no ano de 1973 em uma revista chamada A Tumba de Drácula. Nesse vídeo eu não vou falar sobre HQs dele ao longo da história, sobre o seu reconhecimento, sobre o filme que teve dele. Não, eu vou falar sobre a origem fictícia desse personagem, você vai curtir demais. Então já deixe seu like para apoiar a volta do canal, se inscreva e ative o sininho para você receber vários vídeos de conteúdo nerd que vão sair semanalmente e também comente aqui ideias de vídeo que você quer ver aqui no canal. Agora sim, vamos ver a história de Blade. O nome verdadeiro de Blade é Eric Brooks e ele nasceu no ano de 1929. Bom, quando a mãe do Blade estava grávida dele, ela acabou sendo enviada para a Inglaterra porque o pai dele ia ser preso lá na Lativéria. E chegando lá na Inglaterra, durante a gravidez dela, ela recebeu o nome de Vanessa e ela teve muitas complicações durante a gravidez do Blade. Bom, durante o parto de Vanessa, no dia que ela foi parir, ela acabou encontrando um médico doutor que era na verdade um vampiro disfarçado, que começou a se aproveitar do parto e da fraqueza dela para sugar o sangue dela. E esse contato com a corrente sanguínea de Vanessa acabou levando o DNA de vampiro para o bebê, o Blade. Bom, no final de tudo, a mãe de Blade acabou não resistindo ao parto porque ela perdeu muito sangue, mas ele nasceu, ficou a salvo, o vampiro não conseguiu devorar ele e ele ficou sob os cuidados de uma médica chamada Madame Vanity. Bom, como resultado do acontecido, Blade acabou se desenvolvendo muito mais rápido do que um humano comum. Começou a demonstrar habilidades, força e agilidade sobre-humanas e entre outros poderes. E como Blade tinha esse DNA de vampiro, ele não era nem 100% vampiro e nem 100% humano, ou seja, ele estava meio que ali entre as duas partes. E isso tinha dois lados. Um lado, que era o lado positivo, é que Blade podia andar sob a luz do sol sem se preocupar, podia comer alho, essas coisas que vampiros não podem. Por outro lado, às vezes ele tinha sede de sangue humano. Aos 9 anos de idade, Eric Brooks estava andando pela cidade de Soho, na Inglaterra, e ele acaba avistando um senhor chamado Jamal Afari sendo atacado por dois bandidos, que eram na verdade dois vampiros disfarçados. Depois de salvar o senhor Afari, ele acaba revelando para o Eric Brooks que ele estava caçando vampiros, e aqueles dois caras que estavam atacando o senhor eram vampiros. Então, como o senhor Jamal Afari era um caçador de vampiros já, ele resolveu treinar o Blade para se tornar um caçador de vampiros também. Após virar uma figura paterna para o Blade, porque ele não teve pai, ele acabou sendo treinado durante muitos anos e finalmente recebeu seu novo nome, Blade, o Caçador de Vampiros. Depois de alguns anos, o Sr. Jamal Afari acabou sendo capturado em uma emboscada pelo Rei dos Vampiros, o Drácula, que acabou matando ele de forma totalmente cruel, que ele sugou o sangue do Jamal Afari e ainda transformou ele num vampiro louco por sede de sangue. E isso obrigou o Blade a matar ele, porque ele estava atacando o Blade. Depois desse acontecimento, somando isso, que foi uma puta dor pro Blade, ter que matar seu próprio mentor e pai que ele não teve. Além disso, um vampiro foi responsável pela morte da sua mãe. Blade jurou a partir daquele momento que ele iria exterminar todos os vampiros da face da Terra, até o último, inclusive o Drácula, que agora era o seu maior alvo. Durante uma época dos quadrinhos da Marvel, o Blade finalmente encontrou o Drácula e ele obteve sua vingança, matando o Rei dos Vampiros com uma estaca enfiada em seu peito. Mas logo depois disso, o Drácula foi ressuscitado. Logo depois disso, Blade foi atrás do vampiro que tinha matado a sua mãe, que era Deacon Frost. E com a ajuda de um outro detetive lá da Inglaterra, o Blade acabou conseguindo essa vingança e matou o vampiro responsável pela morte de sua mãe. Durante muito tempo caçando vampiros, Blade finalmente se depara com um dos maiores vampiros e vilões que já existiu em toda a Marvel,
que é Morbius, o vampiro vivo, que já chegou a enfrentar o próprio Homem-Aranha. Depois disso, ele também chegou a fazer parte de grandes eventos da Marvel, como a própria Guerra Civil, onde Blade ficou do lado dos heróis que eram a favor do registro do governo. Teve uma outra saga chamada A Maldição dos Mutantes, em que Blade ajudou os X-Men a capturar um vilão muito poderoso. Também teve um outro evento que você já deve ter ouvido falar, que é o Império Secreto. Nele, Blade acabou ficando preso em Manhattan, e nesse meio tempo que ele passou lá, ele aproveitou para caçar e matar todos os vampiros que estavam lá. Teve um outro evento chamado a Guerra dos Reinos, onde Blade se uniu aos Vingadores para derrotar um grande vilão chamado Malekith. Depois disso, conforme os anos foram passando, Blade foi ganhando cada vez mais destaque nas histórias em quadrinho da Marvel, nas ruas, todo mundo conhecia ele, queria mais histórias, HQs que eram solo do Blade, e tanto que ele ganhou um filme até no ano de 1998, que bombou, fez muito sucesso, e o personagem passou de ser um personagem secundário, que fez parte das histórias em quadrinho da Marvel, para um dos maiores destaques até os dias de hoje, chegando até mesmo ao próprio nível do Motoqueiro Fantasma. E sim, esses dois já se trombaram. E sobre os dias de hoje, nos cinemas da Marvel, teve uma época lá, um certo dia, em que Kevin Feige ligou lá e perguntou. Na verdade, ele afirmou, eu quero o Blade. E a resposta foi, sim, senhor. Ou seja, vocês podem ficar ansiosos e esperançosos sim, porque vem um Blade, caçador de vampiros aí na Marvel. Não sei se vai vir um filme solo, ou se ele já vai introduzir com um filme com outro grupo de heróis, mas o Blade vai vir sim pro mundo cinematográfico da Marvel. E é isso, essa foi a história do Blade, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não conhecia o Caçador de Vampiros ou se você sabia pouco sobre ele e esse vídeo foi útil para você, deixa seu like aqui, clique em gostei, porque assim você vai me incentivar a trazer mais vídeos para vocês. Compartilhe ele com seus amigos para eles conhecerem o Blade Caçador de Vampiros. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber vários vídeos como esse semanalmente, e também já comente aqui qual é o próximo personagem que você quer ver a história aqui. Muito obrigado pelo seu acesso, eu espero vocês na próxima. Valeu e fui!